O aroma sobe, escuro e imediato. Um sopro que me lembra de manhãs frias, de mãos envolvendo uma xícara quente, de conversas que começam antes do sol. Esse cheiro tem um passado longo, complexo e surpreendente, e é por isso que afirmo desde já, o café não é apenas uma bebida, é a bebida do despertar, que em muitos lugares e épocas ajudou a moldar cidades, modos de vida, redes comerciais e até a maneira como pensamos em público. Ao longo dos próximos passos, vamos seguir a jornada dessa semente marrom, desde as encostas nebulosas da África até as casas onde ideias fervilharam como a água na chaleira, e tentar entender o que foi conquistado e o que foi perdido ao longo do caminho. Imagine, por um momento, uma paisagem montanhosa coberta de arbustos sempre verdes. Entre capins e acácias, uma cabra levanta as orelhas e não dorme. Seu dono, um pastor, nota o comportamento inusitado e, curioso, prova as pequenas bagas avermelhadas que o animal roeu. Essa é a versão condensada da lenda mais famosa do café, Caudi e suas cabras. É uma história que circula há séculos, com variantes que a colocam ora nos cafeeiros de florestas etíopes, ora nas mãos de pastores que confundem sono com vigilância. Importante, Caudi pertence ao território das tradições orais. É uma narrativa que nos ajuda a iniciar o percurso, a imaginar um primeiro encontro entre humanos e a planta, mas não deve ser tomada como prova histórica. Ainda assim, a imagem funciona como porta de entrada para algo mais firme, evidências botânicas e linguísticas que apontam para as terras altas da atual Etiópia, como o berço do gênero Coffeia. Naquelas regiões, a relação entre pessoas e plantas é antiga e íntima. Comunidades que vivem nas altitudes onde o ar é mais fino já conheciam as bagas do cafeeiro, seja como alimento, seja como parte de rituais. Estudos de linguística comparativa e relatos etnográficos mostram que palavras relacionadas ao café, ao seu consumo e ao seu uso ritual aparecem em línguas locais e atravessam gerações de saberes. A espécie que hoje domina a mesa dos apreciadores mais exigentes, Coffeia arábica, tem sua origem provável nas encostas da região tradicionalmente chamada de Cafa, um território onde as florestas ainda guardam diversidade genética e vestígios de práticas de manejo que antecedem a agricultura moderna. Outra espécie importante, mais resistente e de cultivo menos exigente, é Coffeia canephora, a conhecida robusta, originária de áreas mais baixas da África Ocidental e Central. A distinção entre essas duas linhagens vai se revelar crucial para o futuro econômico e climático da planta. As primeiras relações humanas com o café não parecem ter sido apenas de prazer gustativo. Há indicações de usos medicinais e energizantes, em rituais xamânicos, em longas vigílias e em práticas comunitárias. Quando nos voltamos para os primeiros sinais materiais, contudo, a linha entre mito e prova arqueológica se estreita com cautela. Não há um fóssil único que conte toda a história, mas um conjunto de pistas, sementes carbonizadas em camadas antigas, referências em textos árabes posteriores e registros orais que formam um mapa plausível. A domesticação, como em tantas plantas, é um processo gradual, uma dança entre coleta e cultivo, entre seleção natural e escolhas humanas. Para entender essa domesticação, é útil olhar para a planta. O cafeeiro é um arbusto que prefere altitudes simples, temperaturas amenas e sombras proporcionadas por árvores maiores. Suas flores exalam um perfume que lembra jasmim. Depois surgem as bagas, frutos que escondem duas sementes planas, os grãos que serão torrados e moídos. A arquitetura do cultivo muda conforme o propósito. Em jardins domésticos e sistemas agroflorestais, o café cresce junto com bananeiras, madeiras e outros cultivos. Em monoculturas coloniais posteriores, ele se tornará plantação aberta, alinhada e mecanizada de certa forma. Essas escolhas moldam tanto o sabor quanto as condições sociais de quem trabalha com a planta. A travessia do café do espaço etíope para a Península Arábica é um movimento menos misterioso e mais político do que a lenda sugere. Quem olha para as rotas do Mar Vermelho e para as cidades portuárias do sul da Arábia encontra um fluxo constante de mercadores, peregrinos e mercadorias.
É aí, nas feiras e caravanas, que o café encontra novo solo para cultivo em escala mais controlada. No sul da Península Arábica, especialmente em regiões que hoje chamamos de Iêmen, os agricultores começam a domesticar e a selecionar variedades para o cultivo sistemático. Os monastérios sufistas e comunidades religiosas, que realizavam longas vigílias de oração, encontram na bebida um auxílio para manter a vigília, e é nesse ponto que o café assume um papel ritual e social, além do meramente alimentício. Pense no que acontece quando uma substância passa de uso circunscrito a produto de encontro social. Na Meca das rotas comerciais, no interior das cidades portuárias iemenitas, surgem os primeiros pontos de encontro onde o consumo do café é compartilhado. Esses locais, que tempos depois serão chamados de kaveh-khaneh em persa e árabe, não são bares como os entendemos hoje. São espaços públicos onde se leem notícias, se troca informação sobre caravanas e lucros, se recitam poemas e se discutem questões religiosas e políticas. Um pequeno perfil humano ajuda a materializar essa mudança. Imagine um mercador iemenita chamado Ahmad, figura arquetípica, que transporta sacas de grãos entre aldeias e portos. Para Ahmad, o café é mercadoria valiosa, mas também é ponte social. Em sua cidade, as reuniões no kaveh-khaneh permitem que ele negocie contratos, ouça relatos de tempestades no Mar Vermelho e, por vezes, medie disputas. O café, assim, transforma-se em moeda simbólica que facilita a circulação não só de bens, mas de palavras e de ideias. Esses cafés públicos despertam reações diversas. Há relatos de autoridades eclesiásticas que veem a novidade com suspeita. Em alguns contextos, o hábito de sentar-se longamente em conversas mundanas é confundido com preguiça ou mesmo subversão. Em outras situações, as casas de café se tornam centros de sociabilidade por excelência, onde a informação corre mais rápido do que em muitos palácios. No Império Otomano, por exemplo, relatos posteriores ao processo de difusão descrevem bairros inteiros onde as coffee houses fervilhavam com debates sobre poesia, música e política. Não é exagero dizer que, ao criar arenas de escuta pública, esses espaços contribuíram para a emergência de práticas que, muito mais tarde, associaríamos à esfera pública europeia, imprensa, clubes e salões. Antes de chegar às grandes capitais do norte e da Europa, entretanto, o café experimenta um percurso técnico. O ato de transformar uma baga num líquido estimulante passa por etapas de secagem, torra e infusão. Os métodos rudimentares, assar grãos sobre pedra quente, moer com pilões, filtrá-los com panos, evoluem em resposta a gostos e à disponibilidade de ferramentas. A torra, em particular, é um ritual de transformação. Enquanto o calor colore os grãos e expande seus olhos, um universo de aromas se desenvolve, e é nesse momento que o produto se torna reconhecível como café. Ao longo de séculos, práticas locais de torra e preparo vão criando perfis sensoriais distintos, marcando identidades regionais. Enquanto guardamos essas imagens, o pastor na montanha, o mercador nas rotas, as primeiras pequenas casas de encontro, é útil lembrar que as narrativas sobre o início do consumo não se apresentam como um roteiro linear e limpo. Há lacunas, contradições e adaptações. Algumas comunidades podem ter mastigado as bagas frescas, outras podem ter fervido cascas e polpas, e as palavras usadas para descrever o café variam conforme a língua e a cultura. A arqueologia fornece fragmentos, a etnografia preenche com testemunhos, a linguística dá pistas sobre dispersões. Juntas, essas disciplinas compõem um panorama suficiente para afirmar algo que, embora não seja absoluto, tem consistência. Entre as montanhas da Etiópia e as planícies do Iêmen, construiu-se a ponte que leva o café ao mundo conhecido da época. Ao fechar esse primeiro capítulo do percurso histórico, convém também considerar a dimensão simbólica. O café, desde cedo, esteve menos ligado ao luxo do que à funcionalidade social. Ele oferece tempo, tempo para conversar, tempo para vigiar, tempo para refletir. E, ao oferecer tempo, opera como mediador de relações. Em cidades que crescem, onde negociações e contatos importam, essa qualidade do café torna-se valiosa. Pequenos estabelecimentos que servem bebidas quentes passam a ter um papel além de alimentar corpos. Tornam-se nós de redes humanas,
pequenos centros de informação e validação social. Se essa história está despertando sua curiosidade e talvez esteja mexendo com suas lembranças matinais, deixe um sinal aqui. Curta este vídeo e escreva nos comentários onde você está tomando seu café agora. É um gesto simples, mas ajuda a mostrar o quão presente essa rotina está em vidas tão diversas. A partir desse ponto, a narrativa expande-se. O café, consolidado como bebida social no Iêmen e no mundo islâmico, enfrenta novos encontros ao cruzar o Mediterrâneo e chegar às cidades portuárias europeias. O processo não é imediato nem uniforme. Ele depende de comerciantes, de marinheiros, de rotas mercantis e de curiosidade cultural. Em Veneza, por exemplo, a cidade de ligações entre Oriente e Ocidente, mercadores italianos entram em contato com sabores e produtos de que antes só ouviam falar em textos. Em portos ibéricos, os navios que trazem especiarias e tecidos também importam sacos de grãos que serão descarregados em mercados repletos de possibilidades. Cada porto imprime sua marca. Uns recebem o café como excentricidade para as elites, outros o transformam em hábito popular que se espalha nos bairros. É importante compreender como o café, ao se deslocar, muda de status. No mundo árabe, sua função estava muito ligada a práticas comunitárias e espirituais. Na Europa emergente, ele se insere em circuitos de consumo que dialogam com imprensa, cafés intelectuais e economia mercantil. Essa conversão de significado também passa por adaptações técnicas. O modo de moer, a intensidade da torra, o recipiente de infusão, tudo se ajusta ao paladar local e às possibilidades técnicas. Ao mesmo tempo, o comércio se organiza. Companhias comerciais, armazéns e corredores portuários transformam grãos em mercadoria valorizável. O que se mede em sacas, fardos, volumes, ganha preço e lugar em tabelas. A partir de agora, a semente começa a ser avaliada também em termos monetários, e não apenas em termos de sabor ou função ritual. Voltando às pessoas que cruzam essa história, surge outro personagem, um proprietário de uma coffee house em Istambul do século XVI. Vamos chamá-lo de Mehmet, figura exemplar. Mehmet observa a cidade fervilhar. À sua porta entram mercadores, escribas, músicos e às vezes pequenos oficiais do palácio. Em sua casa, notícias viajam mais rápido que por vias oficiais. Petições se discutem enquanto se compartilham jarras de café. Mehmet entende que sua casa é um lugar de negócio e de cultura. Por um lado, ele lucra com a venda. Por outro, é responsável por um espaço de sociabilidade que pode, de fato, influenciar opiniões. Essa ambivalência, lucro e função pública entrelaçados, é uma peça-chave para entender como o consumo de café ajudou a tecer elementos de uma esfera pública moderna. Ao mesmo tempo, nem todas as respostas à novidade são receptivas. Em diferentes tempos e lugares, líderes religiosos e governantes encaram as casas de café com cautela. O que se dá ali, conversas longas, troca de ideias, organização de grupos, pode parecer uma ameaça quando as estruturas de poder se sentem fragilizadas. Em algumas cidades, medidas restritivas são propostas. Em outras, a regulação toma formas diversas. Essas tensões são sinal de que o café está se tornando mais do que uma bebida. É agora um catalisador social, passível de interferência política. Nas próximas etapas dessa história, veremos como essas relações entre sabor, sociabilidade e poder expandem-se drasticamente com a chegada do café às colônias, com a criação de plantações em escala industrial e com as tecnologias que transformarão o grão em produto de massa. Mas antes de avançarmos, convém manter a atenção num elemento que perpassa todo esse início. A planta carrega diversidade genética que, a princípio, é manejada em ambientes locais e multifuncionais. Quando o café se torna objeto de economias de escala, essa diversidade será testada por doenças, por solo esgotado, por mudanças climáticas e por escolhas de mercado. É uma hora de transição, de práticas locais e comunitárias para circuitos comerciais que atravessam oceanos.
É a passagem em que o grão deixa de ser apenas aquilo que aquece a xícara e passa a ser mercadoria que movimenta estradas, portos e laudas de contratos. E é nessa passagem que as mãos que colhem e as mãos que contam o dinheiro começam a desenhar histórias distintas, umas de resistência e adaptação, outras de concentração de renda. Quando a embarcação que parte do porto leva consigo sacos de grãos rumo à Europa, leva também um conjunto de implicações históricas que nas próximas cenas desvelaremos. Como o café impulsionou práticas financeiras, como as coffee houses europeias se tornaram polos de inovação intelectual e como, na sequência, plantações longe do seu berço começaram a crescer à custa de trabalho coercitivo e de ecossistemas transformados. Quando a embarcação parte do porto levando sacos de grãos rumo à Europa, ela carrega mais do que carga. Embarca também uma série de transformações sociais e econômicas que se desenrolarão por séculos. O que chega ao cais é um produto pronto para ser negociado, provado, criticado e reinterpretado. À medida que atravessamos os capítulos seguintes dessa trajetória, vale manter em mente uma ideia central. O café, enquanto mercadoria e enquanto ritual, funciona como um catalisador. Acelera trocas, congrega conversas, cria instituições e expõe desigualdades. As primeiras recepções europeias do café oscilam entre o fascínio exótico e a desconfiança moral. Em salões e tavernas, nobres e intelectuais provam uma bebida que lhes promete clareza de pensamento e vigor. Nas ruas, portos e praças, mercadores experimentam novos produtos que podem gerar lucro. Em cidades mercantis como Veneza, o café chega junto a especiarias, sedas e notícias de terras distantes. É um produto que desde cedo se associa ao comércio de luxo. Mas não demora para que fora do circuito das elites surjam locais mais acessíveis onde o café é servido em porções pequenas e baratas. Pontos de encontro urbanos onde as conversas ganham um ritmo próprio. Esses locais nas cidades europeias acabam por assumir papéis surpreendentemente políticos e institucionais. Em Londres e em outras capitais, coffee houses tornam-se pontos de concentração de informações comerciais. Navios, cargas, seguros, notícias dos mercados marítimos circulam ali com rapidez. Alguns estabelecimentos, com o tempo, vinculam-se a profissões e redes específicas. Um café frequentado por corretores e armadores pode tornar-se um espaço onde se funda uma prática de seguro marítimo. E outro, frequentado por jornalistas e escritores, alimenta a imprensa nascente. A expressão Universidade de um penny, usada por cronistas da época para descrever o valor intelectual que se encontrava nas coffee houses, sintetiza a sensação de que por muito pouco se podia acessar conhecimento e debate. Essas instituições informais aceleram a circulação de ideias e contribuem para o tipo de esfera pública que facilita a crítica e a deliberação. Enquanto isso, nos portos e nos armazéns, a lógica do comércio vai se sofisticando. O café começa a ser pesado em sacas padronizadas, contabilizado em contratos, objeto de cotações e de especulação. Armazéns acumulam inventários que serão exportados para centros consumidores. Companhias mercantis e agentes intermediários organizam redes que ligam plantações, agentes de frete e mercados urbanos. O caráter global da cadeia de valor do café emerge. O que se planta em terras tropicais passa a depender de decisões tomadas em mesas de negociação muito distantes. E com a expansão da demanda europeia, chega também a pressão por maior produtividade, pressão que terá consequências profundas para paisagens e vidas humanas. A história das plantações é, talvez, a parte mais dolorosa dessa narrativa. Quando o café sai do controle de pequenas plantações familiares e entra na lógica de monoculturas coloniais, ele encontra, e muitas vezes reforça, sistemas de coerção. A expansão do cultivo em ilhas e colônias trafegadas por potências europeias transforma ecossistemas e recruta trabalho em larga escala. No Caribe, nas Antilhas, em ilhas do Índico, como Java, e em porções crescentes do Brasil, plantações se espalham por terras expropriadas ou introduzidas por colonizadores.
Para manter a produção em grande escala, são empregadas formas diversas de trabalho forçado, escravidão, servidão contratada, sistemas de corveia. Em muitos casos, a história do café se confunde com a história do sofrimento humano. Famílias inteiras forçadas a trabalhar longas jornadas, sujeitos a castigos e a condições de vida miseráveis, e com o desmonte de ecossistemas locais. Para humanizar esse capítulo, vale trazer à cena uma figura, Maria, uma trabalhadora rural em uma fazenda de clima ameno no século XIX, numa região que hoje pertence a um grande país produtor. Maria não é um nome único, ela representa um conjunto de vidas que colhiam, processavam e secavam bagas, sem ter voz nas decisões de mercado. As horas começavam antes do amanhecer, a remuneração era escassa e as doenças que adentravam as casas dos trabalhadores raramente eram tema de compaixão por parte dos proprietários. Ao mesmo tempo, há sempre histórias de resistência, de redes de solidariedade entre trabalhadores, de pequenas formas de fuga e de negociações cotidianas que tornavam a vida suportável. Essas narrativas nos lembram de que a expansão do café não se fez apenas graças a inovações tecnológicas ou ao aritmético do comércio. Fez-se também por meio de violência e coerção, e isso precisa ser reconhecido sem eufemismos. A expansão colonial do café também é uma história de técnicas transferidas e reinventadas. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, por exemplo, é conhecida por ter levado mudas para Java no século XVII, transformando a ilha em um grande centro produtor. Em ilhas atlânticas controladas por potências europeias, a criação de plantações segue padrões de monocultura: desmatamento, plantio em fileiras, uso intensivo de mão de obra. Já em territórios do Atlântico Sul, como o Brasil, a transformação do café em produto essencial à economia nacional se acelera ao longo do século XIX, com vastas áreas sendo ocupadas e com o café tornando-se principal mercadoria de exportação em determinados períodos. Esses movimentos se articulam a rotas marítimas que ligam fazendas, portos exportadores e centros consumidores em um circuito global que tem no café um elo central. A logística por trás desse circuito é uma história de infraestruturas, estradas para levar sacas de matas e vales até o cais, armazéns para estocar, navios para cruzar oceanos, navios que lidavam com o risco de pirataria e intempéries. O transporte também impõe restrições ao produto. A necessidade de estabilidade durante longas viagens influencia os métodos de secagem e de armazenamento, e isso, por sua vez, afeta o perfil sensorial do café que chega ao consumidor. O comércio do café inaugura, assim, uma cadeia complexa em que decisões tomadas em cada etapa, colheita, preparo, transporte, comercialização, reverberam por toda a rede. Com a urbanização crescente e a industrialização que acompanha os séculos XVIII e XIX, o café encontra novos mercados e tecnologias. A necessidade de preparar grandes volumes de bebida para consumidores urbanos impulsiona inovações técnicas, moinhos mais eficientes, técnicas de torra mais controladas, recipientes e métodos de infusão adaptados a demandas de velocidade. No final do século XIX e no início do XX, invenções italianas e francesas transformam o modo de produzir uma xícara. A máquina de café que permitirá a extração sob pressão começa a surgir em oficinas europeias, trazendo a promessa de uma bebida mais concentrada, de crema densa e de serviço rápido em cafés lotados. Essa tecnologia inaugura o que mais adiante será o ritual do expresso, uma forma de consumo que se tornará símbolo de urbanidade e modernidade em cidades como Milão. Paralelamente, o século XX assiste ao nascimento de formas de café que respondem às necessidades de solubilidade e de conveniência. O café instantâneo, cuja produção industrial se massifica especialmente no período entre guerras e após a Segunda Guerra Mundial, torna-se preferência em ambientes militares, em escritórios e em casas que buscam praticidade. Marcas e processos diversos competem para transformar o pó em bebida instantânea, e a criação de produtos solúveis modifica padrões de consumo. O café agora não precisa ser preparado com água quente e coador, basta dissolvê-lo.
Essa inovação amplia dramaticamente o mercado, ao mesmo tempo em que desloca parte do controle do sabor para processos industriais. As transformações tecnológicas não dizem respeito apenas às máquinas de extração ou à industrialização do instantâneo. Ao longo do século XX, a torrefação industrial deixa de ser arte doméstica para se tornar processo de grande escala. Torrefadores industriais controlam temperatura, tempo e perfil para padronizar lote após lote. Esse controle eleva a capacidade de distribuição em larga escala e fabrica um paladar global, que muitas vezes privilegia torra mais escura e sabores uniformes, elementos que facilitam a venda em mercados massificados. Ao lado dessas mudanças materiais, desenvolvem-se debates sobre os efeitos do café no corpo humano. A cafeína, princípio ativo que dá o impulso estimulante, é isolada por um químico no início do século XIX, resultado de uma série de investigações que transformam um café de um simples estimulante em objeto de estudo da química e da medicina. Ao longo dos séculos XIX e XX, a ciência escreve capítulos sobre os efeitos agudos e crônicos da cafeína. Ela aumenta a vigilância, reduz a sonolência e pode melhorar algumas funções cognitivas em curto prazo. Por outro lado, estudos apontam efeitos adversos em consumo excessivo, insônia, ansiedade, palpitações em indivíduos sensíveis e levantam questões sobre consumo em populações específicas, como gestantes e adolescentes. O consenso moderno tende a reconhecer que o consumo moderado pode ser parte de uma vida saudável para muitos adultos, ainda que existam riscos e que a sensibilidade individual varie. Essas descobertas científicas entram no debate público e nas políticas de saúde. Em certos momentos históricos, campanhas moralistas atacam o café como fonte de desvios. Em outros, regulações procuram limitar venda ou consumo em espaços públicos. Ao longo do tempo, porém, o efeito mais profundo do café mostra-se menos na sua classificação como doença ou cura e mais na sua capacidade de moldar hábitos, horários de trabalho, rituais matinais, reuniões de negócios e momentos de sociabilidade urbana. O café passou a marcar a cadência dos dias modernos, o primeiro gole no escritório, a pausa no meio da tarde, a conversa que começa ao redor de uma mesa pequena. O século XX e o início do XXI também assistem à profissionalização de práticas que antes eram informais. Surge a figura do barista, alguém que domina técnicas de extração, conhece perfis sensoriais e busca replicar resultados com precisão. A profissão se desenvolve em diálogo com movimentos de especialidade, grupos de produtores, torrefadores e compradores que valorizam rastreabilidade, prova de origem e perfis sensoriais distintos. Essa onda de especialidade desloca parte do foco do café como commodity padronizada para um interesse em diferenças, variedades, altitudes, solos, métodos de processamento que conferem notas frutadas, florais, de chocolate ou de caramelo. O chamado terceiro movimento do café celebra o cafeicultor e busca estabelecer relações mais diretas entre produtor e consumidor, muitas vezes recorrendo a microlotes e a provas sensoriais similares às degustações do vinho. Mas a emergência do mercado de cafés especiais não apagou as lógicas de poder que movem a produção global. A cadeia do café continua marcada por assimetrias. Grandes traders, torrefações industriais e redes de varejo detêm grande poder de mercado, enquanto milhões de pequenos produtores disputam cada dólar de preço. Os mercados futuros, contratos negociados em bolsas, introduzem um elemento adicional de volatilidade. O preço do café no mercado internacional é influenciado por safras, por especulação e por eventos climáticos, e isso repercute na renda de quem planta décadas de trabalho à espera de um preço justo. Diante dessas desigualdades, movimentos sociais e iniciativas de certificação se multiplicam, especialmente a partir das últimas décadas do século XX. Marcas coletivas e selos como os que certificam comércio justo, práticas agroambientais ou bem-estar social surgem para oferecer alternativas de mercado que valorizem práticas sustentáveis e paguem um prêmio aos produtores. Cooperativas de pequenos agricultores, muitas vezes organizadas para resistir às pressões dos mercados, aproximam produtores de compradores e buscam garantir poder de negociação.
Essas iniciativas não são panaceias, enfrentam dificuldades de escala, de verificação e de penetração de mercado. Ainda assim, elas ilustram a busca por formas de reduzir assimetrias e por criar modelos que reconheçam o valor do trabalho agrícola além do preço bruto por saca. A sustentabilidade do café é hoje uma preocupação central. Mudanças climáticas, degradação do solo e expansão de pragas ameaçam áreas tradicionalmente aptas ao cultivo. Doenças como a ferrugem do cafeeiro, Emileia vastatrix, já provocaram crises regionais em diferentes momentos, exigindo respostas de manejo, políticas públicas e inovação genética. Em muitos territórios, produtores recorrem a um conjunto de estratégias: diversificação de cultivos, sombreamento por árvores em sistemas agroflorestais, escolha de variedades mais resistentes, investimento em irrigação quando possível. A ciência agrícola empenha-se em desenvolver cultivares que resistam a pragas e que tolerem temperaturas mais altas, e técnicas de manejo sustentável ganham atenção não só por motivos ecológicos, mas por sua capacidade de proteger os meios de subsistência. Se o café um dia foi sinônimo de monocultura predatória em vastas áreas, hoje há cenas em que o café cresce em consórcio com bananas, madeiras e plantas que preservam biodiversidade, alternativas que tentam conciliar produção com resiliência. A economia contemporânea do café opera em múltiplos níveis e com distintas temporalidades. Há o mercado de massa, que valoriza a uniformidade, preço baixo e distribuição em grande escala. Há o mercado de especialidade, que valoriza origem, qualidade e relações mais diretas. E há, entre eles, uma miríade de nichos e práticas locais. Em cenários de volatilidade, os preços internacionais sobem e descem. Em momentos de crise climática, comunidades inteiras podem ver sua renda comprometida. Ao mesmo tempo, novas tecnologias, desde sensores em lavouras até sistemas digitais que conectam compradores e produtores, abrem possibilidades de maior eficiência e de transparência na cadeia. Plataformas que registram transações e certificações digitais, por exemplo, podem reduzir o poder de intermediários e ampliar o acesso a mercados valorizadores de qualidade. No entanto, o futuro do café não é apenas uma equação técnica, ele é também ética e política. Consumidores em centros urbanos dos países ricos têm hoje escolhas que vão muito além do sabor. Podem optar por cafés certificados, por embalagens que informam origem e preço pago ao produtor, por iniciativas que promovem restauração do solo ou inclusão de mulheres e jovens. Essas escolhas têm impacto, sim, mas enfrentam limites. O volume de consumidores que privilegia a sustentabilidade ainda é minoritário frente ao mercado de massa. Por isso, políticas públicas, em países produtores e consumidores, também são necessárias. Apoio à pesquisa agrícola, políticas de crédito que evitem o sobreendividamento dos produtores, programas de transferência de tecnologia e incentivos ao manejo sustentável são medidas que complementam a ação do mercado. É importante também notar as tensões culturais do café na modernidade. Enquanto em certas cidades o café é cenário de trabalho remoto, de encontros artísticos e experiências sensoriais, em outros contextos ele é lembrança de desigualdades e de histórias de exploração. Essas memórias coexistem. Uma xícara pode significar aconchego e também ser lembrança de um passado marcado por dor. Lembrar dessa ambivalência não impede o prazer estético, ao contrário, torna o ato de consumir mais consciente e potencialmente mais responsável. Chegamos então às formas culturais que o café ajudou a moldar e que ele mesmo foi moldando ao longo do tempo. Pense nas cidades modernas. A rotina de deslocamento, a distribuição de espaços públicos, as formas de sociabilidade e as instituições de informação foram todas tecidos nos quais o café, de algum modo, foi fio condutor. As coffee houses europeias fertilizaram o terreno para o jornalismo e para encontros comerciais. Em séculos posteriores, cafeterias viraram escritórios improvisados, pontos de encontro artístico e vitrines de experimentação gastronômica. As imagens são poderosas.
manhãs que começam com uma xícara antes do trabalho, conversas que se prolongam por horas em mesas gastas de madeira, movimentos culturais que encontraram nos cafés espaços para ensaios e debates. O café ajudou a criar ritmos urbanos, espaços de sociabilidade e formas de circulação de informação que, juntas, contribuem para aquilo que chamamos de vida pública. À medida que avançamos para o presente, convém recuar o olhar e perceber a amplitude do fenômeno. O café é simultaneamente produto agrícola, mercadoria global, ritual cultural e infraestrutura de convivência urbana. Essa multifuncionalidade explica por que as transformações em seu regime produtivo reverberam de maneiras tão diversas. Uma mudança de tecnologia no campo altera padronagens comerciais, que afetam preços, que por sua vez impactam migrações internas, que podem gerar pressões políticas. Uma campanha de certificação em um nicho urbano pode melhorar a renda de alguns produtores e inspirar novos arranjos coletivos. Um surto de praga ou uma variação climática inesperada pode reduzir safras, subir preços e disparar novas dinâmicas de investimento e de busca por alternativas. No coração dessas dinâmicas estão sempre pessoas. Para além das figuras arquetípicas já citadas, o pastor que deu origem à lenda, o mercador que carregava sacas por rotas perigosas, o dono de coffee house que mediava discussões, precisamos lembrar de outras vozes, das mulheres que secam grãos em pequenas cooperativas familiares, dos jovens rurais que migram para cidades em busca de emprego quando as lavouras declinam, dos técnicos agrícolas que introduzem métodos de manejo e dos ativistas que lutam por contratos mais justos. Cada uma dessas vozes insere perspectivas sobre dignidade do trabalho, sobre direitos sociais e sobre a sustentabilidade das paisagens humanas. O capítulo final dessa história, o que nos leva ao clímax dessa narrativa, é uma cena cotidiana que sintetiza séculos de transformações. É uma manhã em uma cidade global do século XXI. Pessoas chegam ao metrô, pegam suas xícaras descartáveis ou reutilizáveis e, em cadeias de café corporativas ou em pequenas cafeterias locais, consomem uma bebida que viajou milhares de quilômetros. Algumas dessas xícaras contêm cafés de origem única, selos de certificação e etiquetas que narram histórias de cooperativas. Outras trazem blends padronizados, torrados para agradar o paladar de grandes massas. Em mesas, jornalistas digitam textos, freelancers fazem videoconferências, amigos debatem política. Em armazéns, roasters calibram perfis de torra. Em fazendas, produtores observam as chuvas com apreensão. A cena é, ao mesmo tempo, íntima e global. A mesma bebida liga geografias e temporalidades. Diante dessa imagem, podemos afirmar que o café, de maneira multifacetada, ajudou a criar instrumentos centrais da modernidade. Espaços públicos de encontro, mercados financeiros, correntes comerciais intercontinentais e hábitos cotidianos que estruturam o dia a dia urbano. Essa afirmação, contudo, deve vir acompanhada de ressalvas. O papel do café na modernidade não pode ser descrito como causa isolada de todos os fenômenos que o acompanham. Em vez disso, é mais correto dizer que o café contribuiu para práticas, instituições e ritmos que, junto com muitos outros fatores, moldaram sociedades modernas. A bebida foi veículo e ferramenta, tanto para a emancipação intelectual quanto para a exploração econômica. As coffee houses ajudaram a difundir ideias e a formar grupos de deliberação, enquanto as plantações serviram de palco para violências e injustiças que deixaram feridas duradouras. Olhar para o futuro do café é, portanto, olhar com dupla atenção, para as inovações que podem assegurar a viabilidade da cultura e para as políticas que podem mitigar desigualdades históricas. Tecnicamente, a ciência oferece vias de adaptação, desenvolvimento de variedades resistentes, manejo integrado de pragas, sistemas agroflorestais, melhoria de técnicas de pós-colheita para aumentar qualidade e reduzir perdas. Economicamente, constrói-se gradual reconhecimento da necessidade de cadeias mais justas, preços mínimos garantidos, maior transparência nas transações, apoio a cooperativas e a processos de agregação de valor local.
Culturalmente, a educação do consumidor sobre origem, sazonalidade e práticas sustentáveis pode gerar demanda por produtos que premiem o cuidado e o trabalho decente. E há também possibilidades de imaginação coletiva. O café pode ser motor de iniciativas de restauração ecológica em áreas degradadas, pode servir como base para programas de turismo rural que valorizem patrimônio cultural, pode inspirar projetos de economia circular que reaproveitem resíduos da torra e da produção para gerar energia ou adubo. Cada uma dessas trilhas exige combinação de vontade política, capital e organização local. Nada disso é automático. Mas se a história do café nos ensina algo, é que transformações que pareciam impossíveis em um tempo podem se tornar rotineiras no seguinte, quando múltiplos atores se mobilizam em torno de objetivos comuns. Antes de encerrar, volto brevemente aos personagens que atravessaram essa narrativa como uma lembrança de que a história é feita de rostos e de decisões cotidianas. Ahmad, o mercador iemenita que vemos negociar em Kawaki-Hané, lembra-nos da função do café como ponte social e comercial. Mehmet, o dono da Coffee House em Istambul, encarna a ambivalência entre lucro e espaço público. Maria, a trabalhadora da fazenda, nos convoca à memória das desigualdades e à urgência de reparar injustiças. E Ana, a barista contemporânea que aprendeu a extrair expressos precisos e a explicar notas de prova, simboliza a transição do café para uma cultura de cuidado sensorial e de valorização do produtor. Essas figuras, juntas, formam um mosaico. O café é ao mesmo tempo material econômico e dispositivo cultural. A última lição desta longa travessia é tanto concreta quanto ética. Concretamente, o café permanece um produto essencial em milhares de economias, com impacto direto na subsistência de milhões de pessoas. Politicamente, sua cadeia revela tensões entre mercados globais e comunidades locais, entre eficiência produtiva e justiça social. Eticamente, o consumo de café coloca diante de cada um de nós escolhas que têm efeitos reais. Uma xícara, por mais banal que pareça, é a ponta visível de uma rede complexa de trabalho, de tecnologia e de relações. Reconhecer isso não exige o sacrifício do prazer, exige apenas que o prazer venha acompanhado de informação e de responsabilidade. Ao finalizar, proponho 3 perguntas para o espectador carregar. Como minhas escolhas de consumo contribuem para a justiça e a sustentabilidade? Que políticas públicas seriam necessárias para proteger produtores diante de crises climáticas e de volatilidade de preços? E de que maneiras podemos preservar os espaços públicos de debate e sociabilidade que o café ajudou a criar frente a um mundo cada vez mais digital e fragmentado? Se essas questões ressoam com você, há caminhos práticos a seguir. Buscar cafés com rastreabilidade e contratos de compra direta, apoiar cooperativas que garantem melhores condições a produtores, promover políticas locais que incentivem práticas agroecológicas e, claro, continuar a conversar, porque a história do café também é, fundamentalmente, a história de conversas que mudam o mundo. Se essa jornada pelo passado e pelo presente do café lhe pareceu reveladora, convido você a explorar mais. Há uma playlist com vídeos que aprofundam temas como comércio colonial, ciência do café e práticas sustentáveis, além de artigos e documentários recomendados na descrição. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecie uma boa xícara. E na próxima vez que estiver com uma caneca nas mãos, lembre-se de que ali se entrelaçam sabores, histórias e responsabilidades. Obrigado por chegar até aqui.